Olá pessoal, meu nome é Christian Drummond e hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre nacionalidade portuguesa. A nacionalidade portuguesa ela pode ser obtida por atribuição ou por aquisição. A nacionalidade portuguesa por atribuição ela se transmite através do sangue, ou seja, quando você tem ascendentes portugueses, você tem direito a ter nacionalidade portuguesa. E hoje, a possibilidade é para netos ou filhos de português. Então vamos lá, vamos explicar como é que funciona isso. Digamos que eu tenha um bisavô que era português e esse bisavô já morreu. E eu tenho vontade de tirar a nacionalidade portuguesa. Bom, eu como bisneto, eu não tenho direito. Porém, se o meu pai estiver vivo, né, se for pela linha paterna, se meu pai estiver vivo, meu pai é neto do meu bisavô. Portanto, eu consigo fazer a nacionalidade. Então, eu preciso primeiro tirar a nacionalidade do meu pai. Aí, uma vez que a nacionalidade dele sair, ele vai poder passar para os filhos dele, no caso, eu e os meus irmãos. Então, é possível você fazer a nacionalidade para bisneto desde que o neto do português esteja vivo, tá? Então, essa é a nacionalidade por atribuição. E existe também a nacionalidade por aquisição. A nacionalidade por aquisição ela acontece, por exemplo, no caso de uma pessoa que é casada com português. Uma esposa é casada com português e aí ela pode ter a nacionalidade por aquisição. O prazo para a pessoa que tem a nacionalidade por aquisição poder receber do cônjuge, hoje estamos em janeiro de 2022, esse vídeo está sendo gravado agora em janeiro de 2022. Hoje a lei determina um prazo de 3 anos, então a pessoa precisa ser casada por 3 anos para conseguir ter a nacionalidade por aquisição. E elas têm algumas diferenças, a de atribuição da aquisição. Mas basicamente é o seguinte, na aquisição, se a pessoa que é o cônjuge se separa, se divorcia do português, ela pode perder a nacionalidade. E outra característica também é que ela não pode passar essa nacionalidade para os descendentes. Então eu tive, por exemplo, essa semana uma pessoa que é casada com português, ela quer tirar a nacionalidade dela e ela tem um enteado. Ela me perguntou se ela poderia passar a nacionalidade portuguesa para o enteado depois dela receber do marido dela. Não, não pode. Por quê? Porque a nacionalidade dela é por aquisição, não é uma nacionalidade por atribuição. Então, espero que tenha ficado clara essa distinção. Outra questão também é a seguinte, isso já é uma coisa mais técnica, mas na nacionalidade por atribuição, a gente tem os efeitos com retroação a data de nascimento, ou seja, como se a pessoa tivesse sido português desde a data em que ela nasceu. E já por aquisição, não, a gente tem efeitos daquele momento em que ela adquire a nacionalidade em diante. Uma outra questão também importante para se falar a respeito da nacionalidade portuguesa é que, sim, ela pode ser feita pela pessoa sozinha, sem assessoria e sem advogado. Isso é possível fazer. Mas qual é o grande empecilho disso? É que é um processo extremamente burocrático, tem algumas questões que são, digamos assim, pegadinhas, que podem impossibilitar o processo. O processo, quando ele é feito no consulado no Brasil, ele é extremamente demorado, enquanto quando você consegue contratar uma assessoria, a assessoria pode fazer o seu processo diretamente em Portugal, o que é bem mais rápido. E realmente você ganha tempo no sentido de que você não vai errar, você não vai cair nas exigências. E são muitas exigências que podem acontecer ao longo de um processo. Por isso, realmente, eu recomendo que, apesar de você poder fazer sozinho, que você procure uma assessoria especializada para que te ajude no seu processo de obtenção de nacionalidade. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente dizer também é o seguinte, existem alguns fatores, algumas questões no processo que só podem ser feitas por advogado. Por exemplo,
quando a pessoa tem mais de um casamento. Então, digamos que a pessoa casou, teve filhos, se separou. Depois ela casou de novo e teve mais filhos. É uma obrigação do português manter o estado civil dele atualizado. Mas não adianta simplesmente ele dizer, eu sou casado ou eu sou solteiro. Ele tem que fazer todo o histórico de averbações no assento dele. Ou seja, ele precisa fazer, por exemplo, ele se casou, então ele tem que fazer a transcrição daquele casamento. Ele se divorciou, ele tem que fazer o reconhecimento daquele divórcio. Ele se casou de novo, ele tem que fazer a transcrição do segundo casamento. Então, todo esse histórico precisa ser feito no assento do português. Assento lá em Portugal é a mesma coisa que certidão aqui no Brasil. Então, por exemplo, quando eu me divorciei aqui no Brasil, na minha certidão de casamento veio aparecendo lá, divorciou-se na data tal. O problema é que o divórcio, ele não pode ser feito pela via administrativa em Portugal. E aí você vai precisar de um advogado. Ou seja, se você se casou, se separou, esse divórcio ele precisa ser reconhecido como sentença estrangeira lá em Portugal. Isso só dá para fazer pelo tribunal. Então, existem situações onde você vai precisar de um advogado em Portugal que faça o reconhecimento da sentença estrangeira para que você possa dar prosseguimento. Então, por exemplo, a pessoa casou, aquele mesmo exemplo que eu dei, teve o primeiro casamento, teve filhos. Ele faz a transcrição de casamento daquele primeiro casamento. E aí ele já pode fazer a nacionalidade daqueles filhos. Mas depois ele vai ter que fazer o reconhecimento de sentença estrangeira, do divórcio, a transcrição de casamento do segundo casamento, para aí sim ele poder fazer a nacionalidade dos filhos do segundo casamento. E isso a gente só consegue fazer realmente com um advogado, com uma assessoria especializada. Então, por isso que eu digo que realmente é interessante você procurar uma assessoria para você poder saber como você vai, para você ter, né, o serviço, o atendimento, a atenção necessária para fazer o seu processo. E se tiver essas pegadinhas, realmente só vai ser possível com o advogado. Bom, e quais são os documentos necessários para o processo de nacionalidade? Bom, primeiro é o assento de nascimento ou de batismo do português, né? Esse documento, ele às vezes é difícil de encontrar, mas ele pode ser solicitado pela conservatória desde que a pessoa dê todas as informações necessárias para localizar esse assento, ou seja, a data de nascimento, o local onde a pessoa nasceu. Então, às vezes, a própria conservatória, que são os cartórios, consegue encontrar. Se não encontrar, a gente precisa fazer a busca, e aí a gente precisa ter um genealogista, né, ou um buscador, que é uma pessoa que está especializada, ela cobra pelo serviço, e aí você paga essa pessoa, ela vai lá e busca a sua certidão. Também vai precisar de uma certidão de nascimento de inteiro teor por cópia reprográfica. Essa certidão ela precisa estar apostilada, tá? Também vão precisar de um documento de identificação, né, do requerente, apostilado, né? Também vai ser necessário preencher um formulário e pagar uma taxa de 175 euros. Se o requerente for menor de idade, não é necessário pagar essa taxa de 175 euros, ela é gratuita, tá? Não paga taxa nenhuma, o governo português não cobra taxa nenhuma. E aí, de posse dessa documentação, a gente pode fazer a nacionalidade, requerer a nacionalidade portuguesa. Então, esse vídeo era mais um apanhado geral sobre isso. Se caso você tenha alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilhe e até a próxima. Tchau!